Olá, eu me chamo Mariane Conceição e sou bolsista de iniciação científica do CNPq. Hoje eu vou estar apresentando um pouco do trabalho o qual eu tenho desenvolvido ao longo dos últimos meses, e ele se chama o Sesc Centenário da Imprensa Carioca, Festejos e Lembranças, e ocorreu sob orientação do professor José Gonçalves Gombre. É importante elencar de início que o jornal Opinião ele foi utilizado justamente em busca de caracterizar o período do Sesc Centenário. Ele foi lançado em 1972. Ele ocorreu de acordo com a fusão de um empresário e um editor, Fernando Gasparian e Raimundo Rodrigues Pereira. Ele tinha o objetivo de criticar a realidade brasileira a partir de caricaturas, comentários e ilustrações, e eles também tinham notícias pautadas em política, economia, educação e cultura. Outro impresso que foi utilizado em busca de caracterizar o Sesc Centenário da Independência foi o Pasquim, também um impresso carioca. Ele foi lançado em 1969. Logo no ano seguinte, ele sofreu com a censura, e mesmo nesse ano seguinte, ele tinha uma grande repercussão, e essa repercussão ela foi caindo bastante. Ele tinha o objetivo também de criticar a realidade brasileira e também fazia uso de caricaturas, de ilustrações, de charge. Por mais que o processo dele tenha sido alongado até 1991, ele tem essa redução em 1970. Ele contava com entrevistas com pessoas que estavam envolvidas com a questão política e social no momento em que o Brasil vivia. E é interessante pensar que, a partir do momento em que grande parte do corpo editorial passou a ser preso ou exilado, diferentes pessoas da sociedade elas assumiram a frente do Pasquim. Um deles, por exemplo, foi o Ziraldo. Buscando caracterizar o Sesc Centenário, na opinião, é importante pensar que o jornal Opinião ele traz o Sesc Centenário como uma festa de paetês, que assim como compositores enfeitam seus sambas enredos, o Sesc Centenário também foi enfeitado pela sociedade brasileira. O Pasquim ele também ele adota um tom de crítica. Ele vai chamar a questão da urna do Sesc Centenário. Essa urna foi lançada pelo governo, em que continha uma análise política e social dos principais fatos ocorridos durante aquele período. Então, o Pasquim, ao invés de denominar urna do Sesc Centenário, eles vão denominar como o caixão do século. E eles vão apontar algo bem importante, a questão do que ficou de fora dessa urna. O movimento, por exemplo, o movimento de alfabetização do período tinha números alarmantes de analfabetos, mesmo depois da conclusão do período de ensino. E é importante pensar por esse lado, o que ficou de fora dessa urna. Um programa também foi exibido naquela época, em 1973, que foi o ano em que a urna foi enterrada. Um programa foi exibido justamente com o objetivo de caracterizar as comemorações do Sesc Centenário. Esse programa ele foi gravado em uma fita e inserido na urna também. Eu busquei fazer uma pequena análise do que eu vou estar enunciando no trabalho, e eu espero que tenha conseguido atender de uma certa forma. Espero que todos estejam bem e nos vemos na CEMIC virtual.